Olá, muito bom dia para você neste sábado, você ligado aqui na tela da TV Difusora em mais um programa Em Alta. Olha só, nossa convidada, para ver se você adivinha, né? Ela vem de Araguanã, interior do Maranhão, é filha de pastor e também de uma missionária. Saiu das ondas do rádio, se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão e foi direto para o Senado Federal. Eu estou falando de Elisiane Gama. Elisiane, seja muito bem-vinda. Uma honra enorme estar aqui com você, Cris. De verdade, estou muito feliz e emocionada de estar aqui do seu lado. Olha, depois de um bom tempo que a gente não se via, só Em Alta, né, para fazer esse encontro. Elisiane, vamos conversar um pouquinho sobre essa tua trajetória. Eu já estive com você no Rio, na beira de um rio em que você gosta muito, né, que tem a ver com tua infância, com a tua história, né? O que é dessa infância lá em Araguanã você traz para o teu trabalho no cotidiano, para o enfrentamento no dia a dia da política? Cris, eu acho que eu trago tudo, né? Porque, como você lembra muito bem, eu tive uma infância muito difícil, né? Araguanã é uma cidade muito pequena, você tem ainda hoje uma situação econômica muito difícil, mas já foi bem mais difícil. Eu tenho 44 anos de idade, então imaginem a 44 anos de idade a situação da cidade de Araguanã, que tinha em média 80% das crianças em situação de extrema pobreza. Então, assim, o que eu sempre digo? Eu digo que eu sou uma sobrevivente, né? Eu venho de uma situação extremamente difícil, eu nasci num ambiente extremamente insalubre, né? Piso de chão, não tinha energia elétrica, coberta de palha, né? Eu sempre digo que eu poderia ter morrido de uma dor de barriga, né? E de uma família de 8 irmãos, onde a situação econômica era muito difícil, muitos maranhenses, né? Como muitos maranhenses. Então, de fato, é um retrato de uma boa parte dos maranhenses. E eu vim de lá, vim para São Luís ainda muito criança, né? Adolescente, na verdade, 13 anos de idade, e consegui entrar na universidade. Eu fui a primeira pessoa da minha família, dos meus irmãos, a entrar na universidade, né? Entro na universidade, já começo a trabalhar e depois entro na vida pública, né? Hoje sou senadora, fui eleita ainda no meu primeiro mandato de deputada estadual, com 29 anos de idade. Faço 2 mandatos, depois venho para a federal e me torno senadora. Sim. Então, honestamente, Cris, quando eu estou ali dentro do Senado, né? Quando eu viajo... Passou muito rápido toda essa história, né? Não sei como é que você enxerga isso. Não, eu também acho, por exemplo, eu tenho algo em torno de 16 anos de vida pública, né? E foi tudo realmente muito rápido, porque sempre foi muito intenso, né? Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu fiz. E quando eu estou com os meus colegas lá dentro do Senado Federal, conversando, eu digo, meu Deus do céu, eu sou senadora do meu país, eu estou aqui ao lado dessas pessoas, entendeu? Então, para mim é um desafio que Deus me deu, né? É uma honra muito grande também, porque representar o meu estado para mim é uma grande honra, mas é, sobretudo, um grande desafio de nunca, jamais deixar de lado aquilo que eu aprendi com os meus pais, né? Eu acho que tudo que eu vivi, Cris, ao longo da minha vida me faz encarnar no dia a dia, sabe? A defesa dos excluídos, a defesa das pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. E todo o meu mandato, se você for analisar, sim, é um mandato sempre voltado para isso, né? Voltado para a defesa dos direitos humanos, direito das crianças, da mulher, da população negra, quer dizer, daqueles que de fato estão em maior vulnerabilidade, né? Então, a minha história de vida, a minha caminhada, né? Ela faz com que seja um marco basilar para eu nunca, jamais deixar de ser quem eu sou, né? Eu acho que uma coisa na minha vida que me fez, hoje eu sou senadora, eu lembro que recentemente eu estava em casa e aí o pessoal estava lá e eu comecei a limpar a área da frente lá de casa, né? E uma pessoa chegou e me olhou e falou, senadora, eu jamais imaginei que uma senadora fizesse isso. Aí ela continuou com uma frase, ninguém acredita, só acredita se vê. Mas assim, na verdade é a minha vida, porque não sabe? Conhece a Elisiane, porque não conhece, a minha vida mãe, Elisiane corre pra lá, pra cá. Corre pra lá, pra cá, que tá lá, que tem que, se tiver que fazer uma faxina, eu faço uma faxina, se tiver que organizar a casa. Então assim, não faço isso para fazer uma fotografia, nem faço, nem exponho isso em rede social. É a minha vida, sim, entendeu? Porque assim, o que você é para sempre, sabe? Eu acho que o poder,
ou a sua posição social, o poder muda. Não é que o poder muda, o poder revela quem você verdadeiramente é, né? Então, se você tem essa sua história, se isso faz parte do teu caráter, da tua personalidade, ela continua pro resto da vida, né? E eu continuo sendo quem eu sempre fui, sabe, Cris? Assim, eu acho que o poder, ele é efêmero, né? O poder é um tempo, né? E você nunca jamais tem que deixar isso subir a sua cabeça. Exatamente. Elisiane, eu lembro de você como uma parlamentar ali no plenário da Assembleia Legislativa, né? Muito bem eleita em todos os seus mandatos, muito atuante, né? À frente das CPIs. Depois a gente vai falar da CPI da pedofilia, que eu acho que é um marco, né? Na sua carreira. E lembro de você com muito cuidado ao lidar com questões relacionadas à violência contra a criança e adolescente, né? A violência contra a mulher. E nas madrugadas, né, de investigação, de ir ao encontro, né, dessas vítimas e do cuidado. Gente, tenham cuidado com essa imagem, guardem isso, né, a proteção, né, da pessoa, né, da criança e do adolescente. Isso continua contigo, né? Isso é algo que você leva, né, na sua trajetória. Né? Criança e adolescente, Cris, é o futuro, né, do país, é o futuro de uma nação, é o futuro de uma sociedade. Quando você investe na criança e no adolescente, você está investindo em uma nova geração, em um novo tempo, em uma nova época, né? Ao mesmo tempo também, quando você violenta, você retira o direito daquela criança de ser feliz. E você não retira apenas o direito dela de ser criança. Às vezes, é uma retirada do direito de ser criança e um direito de ser adulta, com tranquilidade, sem traumas e sem dificuldades. Quando você vê, às vezes, alguém na fase adulta, cheia, às vezes, de dificuldades, foi exatamente os traumas que vieram da infância, né? Então, aqui no Maranhão, isso me emociona bastante mesmo, sabe? Mexe muito comigo, porque o que nós acompanhamos, e você, jornalista, acompanhou isso lá na Assembleia Legislativa, você viu as coisas mais absurdas. Quantas vezes eu recebia imagens? Eu lembro uma vez que uma estudante da Universidade Estadual do Maranhão chegou lá no meu gabinete muito nervosa e falou: Elisiane, eu tenho aqui um material para te dar, porque eu encontrei isso aqui no chão da biblioteca da UEMA. Falei, ela encontrou um pacote assim de CDs, estava lá jogado no chão. Sim. E ela pegou achando que era de alguém, achando talvez até que era uma coisa de estudo. E aí ela abriu no computador dela as imagens mais estarrecedoras, imagens algumas do Brasil, outras fora do Brasil e algumas até do Maranhão. Imagens horríveis, horríveis, que eu assistia os primeiros segundos apenas para poder fazer o encaminhamento para o Ministério Público, porque não dava de você acompanhar tudo, sabe? Então, nós conseguimos ali naquela comissão criar, na verdade, um novo momento na história do Maranhão. O Maranhão hoje, Cris, ele acabou sendo referência para o Brasil na rede estadual de proteção à criança e adolescente. E a gente viu essa rede se rearrumar, né, a partir dessa provocação. Ela foi rearrumada, e ao mesmo tempo também, por exemplo, os dados que no Brasil o Maranhão estava numa posição do ponto de vista de denúncia quase que triplicou. Porque as pessoas tiveram coragem, sabe, de denunciar, porque essa agressão contra a criança e adolescente, ela é uma agressão que acontece dentro do ambiente familiar, em 80% das vezes, ou às vezes é na família, ou é na igreja, ou é na escola. Na escola. Veja, é nos 3 lugares que você deve ter a sua proteção. Então, no lugar que você tem que estar protegido é o lugar onde essa criança é violentada e agredida, da mesma forma também a mulher, né? Então, são os vulneráveis, como também é o idoso. Sim. Ou seja, o homem, ele é mais vulnerável quando ele sai da rua, com possibilidade de alguma situação de assalto, coisa parecida. A mulher, numa boa parte das vezes, a mulher violentada, ela está vulnerável dentro de casa, às vezes, né? Porque é um ambiente onde ela deve ser protegida. Então, veja a situação de dificuldade, de fato, que ela se encontra, que essa criança se encontra. Então, nós fizemos um trabalho muito forte. Eu acho que a gente criou um novo momento no Maranhão de conscientização, entendeu? E isso se repercute até os dias de hoje. Agora, fazer uma CPI, né, numa área tão delicada, né, tão tênue, onde você mexe, né, com determinados interesses e você mexe com várias políticas que, de fato, algumas ali no papel, mas que não estão
funcionando de fato, né? Então que você provoca ali todas aquelas instâncias, você provoca o Ministério Público, né? Você provoca os governos, né? Você provoca a sociedade civil, né? Então também deve ter sido um momento difícil você como presidente da Comissão de Direitos Humanos e à frente dessa CPI. Você falou da questão do cuidado. A gente na vida pública, a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente faz para não cometer a injustiça e não ser utilizado às vezes como massa de manobra, né? E esses casos todos que chegavam até mim, eu sempre recebia com todo cuidado e dava encaminhamento de forma imediata, ao perceber minimamente um indício, por exemplo, de violência. Mas também, Cris, eu nunca deixei, por exemplo, a comissão ser instrumentalizada. Né? Quando vinha, por exemplo, denúncias de pessoas, sobretudo de pessoas de visibilidade pública, a gente checava para não... será que tem alguém querendo fazer uma denúncia falsa? Sabe, de fazer aqui uma denunciação caluniosa, eu não vou me submeter a isso. Então, nós chegamos a indiciar mais de 100 pessoas. Teve pelo menos 20 pessoas que vieram a ser presas. Nós tivemos agora, Cris, há mais ou menos uns 6 meses atrás, o resultado de uma sentença da época da CPI, que se arrastou durante anos e só agora nós tivemos o resultado da justiça. Ou seja, o resultado de fato aconteceu. E nós, graças a Deus, não tivemos nenhum caso, por exemplo, que chegasse exatamente no caso de algo calunioso, de algo que não fosse verdadeiro, entendeu? Exatamente porque nós tínhamos o devido cuidado em relação a isso, para não expor a criança que era vítima, para não expor a pessoa adulta, se era inocente, né? Mas ao mesmo tempo também para punir aquele que era agressor. A gente já chegou a ouvir relatos estarrecedores de crianças. Eu lembro de um caso que foi um caso, muito difícil de uma creche. Isso, muito, porque você recebe, você mexe, você não consegue às vezes dormir à noite, sabe? Eu mesma tive crise de insônia, porque aquelas imagens, nossa, eu sou mãe, Cris. Minhas filhas tinham 8 anos de idade, 7 anos de idade. Entendeu? Então você imagina o que é, você está recebendo uma denúncia dessa natureza e ao mesmo tempo também você está ali, meu Deus do céu, você vê, sabe, aquela situação, meu Deus do céu, minha filha é vulnerável, então eu também tenho que protegê-la, porque eu fui denunciada várias vezes, né? Então você se coloca no lugar da mãe, você se coloca de fato no lugar do pai. Então foi um trabalho que nós fizemos, graças a Deus, muito bem, rendeu frutos importantes de mudança de prática no estado do Maranhão e, como eu disse, é algo que até hoje a gente ainda colhe frutos. Agora sim, vamos falar ainda de Assembleia, daquele período legislativo na Casa Maranhense. Você era aquela deputada que incomodava, né? Assim que os deputados diziam assim, os teus colegas, os teus pares, né? Elisiane já vem ali de novo, né? Como é que era essa relação assim? Mas você sempre pontuava e pautava algumas questões, Cris, eu lembro quando eu fui eleita deputada estadual a primeira vez, e eu disse, eu quero ir para a Comissão de Ética. Fizeram um movimento para me tirar da Comissão de Ética. Falei, não, Elisiane não vai. Alguns chegavam, até entre aspas, porque esse é o preconceito em relação às mulheres. Sim. Não, Elisiane, tu é muito nova, não dá pra isso. Era uma menina, né? Não tinha nem 30 anos ainda. Vai lá, não, Elisiane, você não fica aqui e tal, nesta comissão, porque é uma comissão muito difícil e tal. Então, vamos te colocar aqui em outra comissão. O Conselho de Ética, não. Porque havia naquele momento, inclusive, denúncias em relação a alguns colegas parlamentares. E eu fui para cima, falei, epa, não, por que eu não tenho condições de assumir? Eu fui eleita pelo povo da mesma forma como eu fui, como qualquer um outro colega que foi. Então, assim, eu partia realmente para o enfrentamento, né? E num primeiro momento eu tive essa resistência, mas depois as pessoas passaram a me respeitar. Porque aí depois eu participei de CPI, eu fui autora de CPI, eu integrei várias comissões, como você lembra, eu estava na Comissão de Direitos Humanos, íamos lá para o sistema prisional, aquelas várias rebeliões que aconteciam ali no sistema prisional, eu estava lá conversando com o preso, conversando com o interno, conversando com o diretor e demos realmente continuidade ali, de fato, ao nosso trabalho. Então, eu nunca me intimidei, sabe? E aí eu trago para hoje, por exemplo, o que eu vivi recentemente na CPI, né? Assim, as pessoas chegam para... Olha, então eu digo, olha, você pensa o quê? Você vai me calar? Eu não cheguei aqui no Senado à toa, eu tive toda uma trajetória, que você está achando que você vai me intimidar, eu já sofri isso várias vezes. Já tem uma escola. Não dá, que é isso, vamos lá, vamos devagar, que o André é de barro e tal. Então,
Aí se recuava e tal. Então, assim, na verdade, sempre tentam inibir a gente, sabe, Cris? Acho que você também já sofreu isso. Sim. No ambiente que você vive, porque as mulheres, às vezes, acabam realmente sendo colocadas como se a gente não tivesse capacidade, como se a gente não tivesse condições de avançar, né? A gente tem, a gente avança e a gente avança muito bem, inclusive. É isso, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse teu espírito de liderança e de onde vem isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, porque eu quero saber como que uma jovem lá de Araguanã, né, filha de pastor e de uma missionária, né, tem esse ar tão altivo, né, e que enfrenta todo mundo aí, mundo afora. A gente volta já, a gente conversando aqui com a senadora Elisiane Gama. Voltamos com o programa Em Alta aqui na sua companhia, que está ligado aqui na TV Difusora, e a gente está com uma convidada muito especial, que é a senadora Elisiane Gama. Com certeza você já ouviu falar muito dela nos últimos tempos aí, à frente da CPI da Covid, da CPI da pandemia, lá no Congresso Nacional. Mas eu queria pontuar aqui contigo, Elisiane, a gente falava aqui na saída do primeiro bloco, você é filha de pastor e de uma missionária, nasceu ali no interior do Maranhão e tem essa voz altiva aí mundo afora, acabou de vir lá de Glasgow, né, apresentando o relatório na COP26. Como é que essa Elisiane se formou nesse ambiente que vem aí, né, de um pastor assembleiano, né, e de uma mãe missionária? Como é que é essa construção dessa Elisiane? Cris, eu acho que a vida me ensinou a ter muita coragem e determinação para o enfrentamento de tudo, né? Eu tinha 13 anos de idade e eu disse para o meu pai: papai, eu quero ser jornalista. E minha filha que não tem nem segundo grau, como é que você quer entrar na universidade? Eu, papai, eu vou para São Luís, me ajude. Resumidamente, ele deu um jeito e conseguiu que eu viesse para São Luís, porque eu morei na casa de vários tios, né? E entrei e consegui ser aprovada no vestibular. Mas nesse período que eu estava em São Luís, eu morei na casa de alguns tios, porque não tinha um local específico para eu ficar todo o tempo, então eu passava umas temporadas. E eu ia todo final de semana para Icatu. Então eu atravessava a Bahia, atravessava o mar, eu passava 2, 3 horas dentro de um barco, com ondas altíssimas. E eu atravessava isso todo final de semana, porque eu queria ver minha mãe, então eu sentia muita saudade da minha mãe. Então eu digo, eu tenho que ir lá. Quando não vinha de barco, eu vinha de carro, que como não tinha ainda a estrada, então demorava 4, 5 horas até, muito buraco, muita dificuldade. E eu fazia todo esse percurso para poder, de fato, ver minha mãe e continuar aqui, de fato, estudando. Ia se abastecer, né, desse amor. Isso, então eu ia lá, minha mãe, ela sempre... Eu sou de uma formação muito tradicional, minha mãe é muito aconchegante, minha mãe é aquela de disciplinar, de puxar a orelha e tal, mas sempre muito carinhosa, sempre muito aconchegante com a gente, sempre muito protetora. Mamãe vai na cama, ia na cama da gente e tal, orava com a gente antes de dormir. Ela tinha esse cuidado muito grande. Então eu sempre ia, porque eu chorava, eu sentia muita falta dela. E isso, na verdade, não era uma trajetória para uma menina de 13 anos, né? Assim, não era fácil isso, né? Acabava que eu ficava muito vulnerável e minha mãe não aceitava, não queria que eu fizesse isso. Ela, minha filha, vem a cada um mês e tal, fica um tempinho mais aí, mas eu não tinha... Era muito forte a saudade, eu ia. Então essas dificuldades, Cris, ela foi me forjando para a vida, sabe? Eu fui aprendendo, na verdade, a lutar, sabe? Com toda a garra, na verdade, para isso. Eu não tinha livro para estudar o suficiente, sabe? Não tinha fardo o suficiente para ir para a escola. A comida era muito deficitária, eu ficava na escola o dia inteiro. Então tudo com muita luta, com muita dificuldade, e às vezes não tinha o dinheiro suficiente para pegar o ônibus para chegar em sala de aula. Então assim, e para uma menina isso, sabe? Você sabe como isso, na verdade, acaba sendo muito mais vulnerável, porque a mulher é mais vulnerável na sociedade. Uma menina na casa dos tios. Tu já pensou? Então assim, muito difícil tudo isso. Isso me fez, na verdade, entender que a vida não é fácil, sabe? Me fez entender que a gente tem que aproveitar cada momento da vida, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, respeitando as pessoas que estão do nosso lado, né? Eu lembro, você falando, me fazendo a pergunta, eu lembrei de uma das secretárias minhas lá de casa, e ela mora na Itaquibacanga, e ela disse assim para mim, Elisiane, uma pessoa chegou para mim e disse assim, você trabalha com a senadora Elisiane Gama? Ela disse,
mas vem cá, ela briga muito com vocês, ela é muito durona, ela briga demais na CPI. Aí ela começou a rir e falou, não, ela nunca brigou comigo. Aí ela falou, não, ela disse não. Ao mesmo tempo que alguém me vê na televisão, sabe? Sim. E às vezes indo pra cima e brigando com um senador ou com qualquer outra pessoa e tal, eu aprendi a brigar, mas assim, no senso da justiça. Eu fui tão humilhada ao longo da minha vida, Cris, sabe? Foi tão difícil a vida pra mim, foi com tanta dificuldade que eu sou incapaz de chegar e humilhar alguém, sabe? E às vezes eu acho que eu sou até flexível demais, sabe? Se mole demais em relação a algumas coisas que às vezes eu exijo pouco, entendeu? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, aí você lembra muito bem, eu sou filha de um pastor e de uma missionária, duas pessoas tranquilas e mansas, e de repente Sim. alguém me vê na televisão, acha que eu sou... Mas eu não sou... Forjada na travessia, nas ondas do mar. Nas ondas do mar. Então, assim, na verdade, eu tenho... eu brigo em relação à justiça. Aí eu me transformo. Aí você pode ter certeza que eu parto para cima mesmo, sabe? Eu lembro uma vez que eu estava numa recepção de um hospital e a atendente da maior grosseria com uma pessoa e ela começou a tremer e eu me aproximei e ela veio também para cima de mim e eu peguei, eu digo, não, o que é isso? Aí depois ela disse assim, a deputada, eu era deputada, deputada, não deputada, a senhora. Eu digo, não, me trate como você estava me tratando, como você estava tratando ela agora há pouco aqui. Não me trate assim porque eu sou parlamentar, não. Sim. Eu sou ser humano como qualquer um outro aqui. E a forma como você tratou essa jovem não é assim. Aí a pessoa depois se sentiu amparada ali por mim. Então assim, eu sou muito voraz em relação à justiça, sabe, Cris? Assim, isso de fato eu me transformo. Mas eu sou uma pessoa absolutamente calma, eu sou absolutamente mansa. Basta conversar com qualquer um dos meus assessores, com qualquer uma das pessoas que me conhecem mais próximo, você me conhece, você sabe que eu sou absolutamente tranquila. Eu sou absolutamente tranquila, pode ter certeza disso. Elisiane, e esses... Você dizia assim, quero ir porque eu quero ser jornalista. Você ainda era muito jovem para ter esse entendimento do que você queria para o futuro. Como é que chega esse sonho assim para ser uma comunicadora? Cris, eu era o quê? Tinha 8 anos de idade, 7 anos. Eu tinha uma caixa que eu fiz toda bonitinha, cobri de preto e tal, fiz um canozinho pra frente e era minha câmera, e eu tava filmando. Então, assim, eu, na verdade, queria... E como hoje eu sou jornalista, que para mim uma das coisas, eu tenho alguns diplomas na vida, mas nenhum deles é tão importante quanto o meu diploma da universidade, sabe? Tá lá, jornalista. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo jornalismo. Eu acho que o jornalismo é uma coisa incrível, né? É você dar a oportunidade das pessoas conhecerem a verdade, sabe? Sim. De forma transparente, de forma responsável, como é o teu caso. Assim, infelizmente, a gente tem muitas pessoas, assim como é na vida, né, Cris? Assim, em todo lugar você tem bons e maus, que às vezes usurpam da sua função, enfim. Mas o jornalismo é uma coisa incrível, mas veio de infância. Eu não sei te dizer por que surgiu, não me lembro por quê, mas desde que eu me lembro como ser humano, eu sempre sonhei em ser jornalista. E isso veio te moldando, né, para a vida pública, porque você tem uma grande escola e você começa nessa escola que é o rádio, né? Fala um pouquinho dessa experiência. O rádio é incrível, né? Porque eu tinha 17 anos, eu entrei na universidade e já comecei a fazer estágio. Tinha um programa chamado Repórter Esperança, que era da Rádio Esperança, que é uma rádio evangélica, e lá eu já comecei já atuando, já trabalhando, né, já tendo uma forte participação. Então, ali eu já comecei fazendo, mas assim, com muita dificuldade. Cris, eu chorava no começo do rádio, sabe? Eu digo, meu Deus do céu, não vou conseguir, porque eu achava tudo muito difícil, assim, eu estudava muito, mas para... locutor de rádio, hoje a gente já mudou um pouco mais, mas Sim. antigamente o locutor de rádio tinha que ter toda uma impostação. Tudo mais sisudo, tudo mais sisudo, entonação, impostação de voz. Eu tive que fazer com Tácito Burralho vários cursos para poder me moldar um pouco mais no rádio. Eu também passei pelo Tácito. Muita gente passou, né? Eu acho que quase todo mundo aqui de São Luís. Então, o Tácito me ensinou muito, eu ia lá para o teatro, então ele fiz um pouco de teatro também para poder desinibir um pouco mais e poder ter mais desenvoltura em relação ao rádio. Mas não foi fácil no começo, não. Você pode ter certeza que eu acordava 4 horas da manhã todos os dias e já ficava nervosa e tensa
porque eu tinha que entrar às 7h30 no rádio para fazer o jornalismo, então já entrava muito tensa, já acordava muito tensa. Você sabe assim, eu lembro uma vez que eu digo, meu Deus, eu acho que eu não mato um leão por dia, não, uma alcateia por dia, sabe? Porque era desafiador. Se imaginasse que ia pro Senado, isso aí era fichinha, né? Assim, então isso, na verdade, esses desafios na minha vida, que você coloca muito bem, foi nos moldando, sabe? Então, assim, todas as dificuldades ao longo da vida, elas nos fazem crescer. A minha irmã psicóloga, ela disse o seguinte, Elisiane, a superproteção, ela é pior do que o abandono. O que significa isso? Às vezes, quando você não tem uma proteção, quando você não tem quem te segura, você corre e você tenta realmente se superar, né? A superproteção te deixa no comodismo, né? Então, assim, a vida foi tão difícil para mim que eu aprendi, na verdade, a correr muito atrás e a superar tantos desafios. Agora, Elisiane, essa tua história de vida e essa mulher e essa vida que te forjou, né? Para ser... a mulher que você é hoje, a profissional que você é hoje, né, a parlamentar que você é hoje. Como é no dia a dia com as tuas filhas, né? Porque a gente sempre quer proteger, essa coisa da proteção, né? Mas as tuas filhas conhecem essa realidade? Elas andam contigo nessa estrada? Elas conhecem essa história? Minhas filhas são o meu... Nem sei dizer, sabe, Cris, o que elas são, porque elas são tão tudo para mim. Minha própria vida, eu chamo as duas de... No meu celular tem amor da minha vida, porque é tudo que eu tenho, sabe? Acho que foi o maior presente de Deus na minha vida. E eu tenho duas filhas que são tão carinhosas e atenciosas comigo, sabe? Porque eu acabei ficando muito tempo longe delas, né? Eu fico 3, 4 dias por semana, desde que elas nasceram, né? Por conta, primeiro do mandato de deputado estadual, mas depois de federal. Então, quando eu fui para federal, elas já estavam com 9 anos de idade. E a partir de então, fiquei 4 dias longe dela. E eu vou te responder uma coisa, eu sou tão super protetora. E aí a minha irmã me falando isso, Elisiane, deixa tuas filhas um pouco mais independentes. Sua irmã de vez em quando puxa a orelha? Puxa a minha orelha, porque ela acha que eu protejo. Protejo assim, no sentido de dar muito carinho, de dar muito amor e tal. Mas na verdade Deus, ele até permitiu, assim, os 3 dias que eu fico distante delas, fizeram com que elas tivessem um pouco mais de independência, um pouco mais de autonomia, entendessem um pouco mais do que é a vida, né? Mas as minhas filhas, elas sempre foram muito próximas de mim. As viagens que eu sempre fiz, elas sempre estiveram muito do meu lado, sabe? Minhas filhas participam, por exemplo, eu tenho várias e várias fotografias delas comigo participando de ação social, sabe? De atividade com crianças, de entregando cesta básica, de visitando, por exemplo, a periferia da cidade, visitando as situações mais insalubres. De fato, elas já nasceram, eu já era parlamentar. Então, assim, a história de vida delas é totalmente diferente do ponto de vista econômico da minha, isso é um fato. Mas, na verdade, elas têm um senso de responsabilidade muito grande, sabe? Minhas filhas, elas... Eu fiz um compartilhamento, ela já tem hoje 15, 16 anos de idade, então eu peguei o meu cartão e fiz um compartilhamento com elas, mas elas me ligam, mamãe, eu vou passar aqui um lanche, é R$15, é R$16, eu posso? Mãe, é R$7, não é exagero, Cris. Sim. É impressionante como elas têm um senso de responsabilidade econômica, porque a minha vida é uma vida absolutamente simples, todo mundo que me conhece sabe. E elas aprenderam isso, sabe? Até porque a vida é assim, né? A vida é assim. Você tem que saber valorizar cada caminhada, entender que a gente cresce na vida através do estudo, através da dedicação, sabe? E graças a Deus, eu te digo, eu sou muito abençoada por Deus, porque minhas filhas são incríveis, a minha filha caçula, ela é ministra de louvor na igreja, né? Ela é líder na igreja, no ministério de louvor. Minha filha levanta 4 horas da manhã para ir em atividade da igreja, sabe? Então, ela vai para o culto todas as noites. Então, elas, na verdade, têm uma prática muito forte espiritual de buscar a Deus, de colocar a Deus como prioridade. Então, por isso que eu te digo, eu sou uma pessoa absolutamente feliz e absolutamente abençoada com as filhas que eu tenho. Bom, você falou aí uma palavrinha que brilha teus olhos, que é a palavra Deus, né? E me parece, conhecendo a tua trajetória, a tua história toda, que Ele esteve presente em todos os momentos, em tudo, está na tua essência, né? E isso para você é algo extremamente importante, né? Nos momentos mais difíceis e nos momentos de mais intimidade
Deus esteve lá, aquele momento em que você coloca o joelho no chão e você clama e você obteve as respostas que você queria, Elisiane? Ai, Cris, eu te digo, resultado do amor, da misericórdia e da soberana vontade de Deus, né? Eu tinha 17 anos, 18 anos de idade, 19 anos, e um pastor chegou para mim e falou para mim: Elisiane, eu sinto que Deus tem um projeto na tua vida muito grande e que o jornalismo é um tempo na tua vida, mas Deus tem um projeto de vida pública com você. Nossa, aí eu não tinha noção de nada, sabe? De política, de nada. E a partir daí eu comecei, na verdade, a me envolver mais e tentar entender mais o que é de fato uma responsabilidade pública, entendeu? Foi quando na universidade nós começamos a trabalhar. E assim, eu fui eleita deputada estadual, Cris, em 2006, humanamente impossível. Eu era uma menina que não tinha estrutura financeira nenhuma. Nem hoje, não tem um vereador na minha família, eu sou senadora e não tem um político na minha família. Você é a única, sabe? Ali, né? Eu sou a única ali porque, na verdade, eu nunca tive um anteparo, digamos assim, político dentro da minha família que me desse uma retaguarda para eu entrar na vida pública, entendeu? Então, ali tudo foi fruto do amor de Deus, da permissão de Deus. É por isso, assim, que eu sigo a minha vida pública com tanta responsabilidade, sabe? Porque a minha responsabilidade é com o povo e a minha responsabilidade é com Deus, sabe? Quando é com Deus, você tem mais cuidado em fazer tudo. Tudo muito certo, assim, eu tenho tanto cuidado, eu tento fazer as coisas da melhor forma possível, porque eu entendo a soberana vontade de Deus na minha vida. Eu me lembro um dia em 2012, que eu era candidata a prefeita de São Luís. A minha candidatura aconteceu num cenário muito difícil, porque não tinha nada, eu nem pontuava em pesquisa nenhuma. E alguém chegou para mim e disse: olha, tu vai ser desmoralizada, tu não vai ter nada, tu não vai te reeleger nunca mais e tal, essa coisa. Aí eu digo, meu Deus do céu. E eu fui pedir a Deus, e assim, eu tive um sentimento no meu coração tão grande, como se Deus dissesse assim: olha, Elisiane, você só precisa de uma coisa, estudar, te qualificar e apresentar um bom programa para São Luís. É o que você precisa. E assim, ali é como se eu ouvisse a própria voz do Senhor, e eu comecei de fato a fazer isso. Em 2012, nós tivemos pelo menos uns 10 debates, inclusive um aqui na TV Difusora, e eu não ganhei a eleição, mas eu ganhei a eleição, porque eu fui a terceira mais votada, bem mais votada, quase ia para o segundo turno da eleição. Quer dizer, foi um resultado tão extraordinário que para mim ali foi a mão do Senhor. Ora, Cris, quem tem a trajetória de vida que eu tenho, no ambiente que eu tenho, chegar a ser senadora da República com 42 anos de idade, que foi o meu caso, é extraordinário. Não é normal. Agora, Elisiane, algo realmente soberano. Você é cobrada nesse meio político pela sua fé? Há essa cobrança, né? Pela sua fé, pela igreja a qual você pertence, porque isso, em determinadas redes, né? Deve haver uma cobrança, né? Como é que é isso? Cris, desculpa, mas a sua pergunta é muito forte para mim. Meu pai é pastor. Eu nasci na igreja, Cris. Eu nunca soube o que foi vida fora da igreja. Entendeu? Lá em casa, papai botava um quadro na parede, ele dizia: de manhã e à tarde e ao meio-dia orarei e buscarei, e ele ouvirá a minha voz. Eu sou professora de escola bíblica dominical. Como eu te falei, minhas filhas são da igreja. Meu pai é pastor, meu irmão é pastor, meu tio é pastor, meu cunhado é pastor. O que mais me dói hoje é as pessoas questionarem minha fé em Deus, sabe? As pessoas, algumas pessoas, na verdade várias pessoas, por conta de um posicionamento político que eu tenho, que eu sempre tive, porque eu sempre fui muito a favor da defesa dos excluídos, daqueles que menos podem, que menos têm, que menos sabem, entendeu? Quem me conhece, quem acompanha a minha trajetória de vida, e você sabe disso, eu não sou incoerente com nada que eu fui até hoje. A Elisiane que eu sou hoje, senadora, é a Elisiane que eu fui em 2006 como deputada estadual. Eu não mudei em nada, a minha atuação é exatamente a mesma. E alguém hoje, por uma questão político-partidária, em função de uma divisão que a gente está vivendo no Brasil, capitaneado por um lado aí o atual presidente da República,
que para mim instrumentaliza a fé. Utiliza, na verdade, o nome de Deus em vão. As pessoas olham para mim e dizem que eu não sou evangélica mais, que eu saí da igreja. Isso deve doer muito. Dói a minha alma, porque isso é muito caro para mim, sabe? E eu nunca usei a igreja, nunca fiz utilização da minha fé para uma questão política, entendeu? Eu fui a mais votada deputada federal em 2014. Em São Luís eu tive quase 100 mil votos, somente aqui na ilha de São Luís. Então, assim, toda a minha atuação política, ela não se limitou, por exemplo, do ponto de vista físico, a estrutura da igreja física. Mas a minha atuação parlamentar, Cris, ela é sustentada na bem-aventurança de Cristo. A minha atuação parlamentar, ela é sustentada no que Jesus ensinou. Jesus esteve ao lado de quem? Dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Jesus esteve ao lado da mulher samaritana. Jesus esteve ao lado da mulher adúltera, que as pessoas queriam apedrejá-la e ele trouxe para o seu lado. Jesus morreu ao lado de 2 ladrões. Jesus esteve ao lado daquelas pessoas que eram as mais excluídas da sociedade. O Evangelho de Cristo, a essência do Evangelho de Cristo é o amor, é a entrega, é a partilha, é a solidariedade. E é isso que eu coloco na minha vida pública. Eu digo sempre isso, a minha vida está aí diante de todos, para que todos possam acompanhar, entendeu? E eu coloco isso em cada dia da minha vida, em cada instante, em cada atuação minha, sabe? E quando alguém questiona isso, dói. Mas, ao mesmo tempo que eu me emociono, eu quero dizer que eu sei em quem eu tenho crido. E eu creio em Jesus Cristo de Nazaré. O Jesus da minha vida, o Jesus do meu pai, pastor Nilton Gama. O Jesus da minha mãe, Dalvina Gama, sabe? O Jesus dos pobres, o Jesus dos órfãos, o verdadeiro Jesus Cristo. Então isso me traz a certeza de que realmente eu estou no caminho certo. Bom, Elisiane, a gente vai para um intervalo, né, comercial, a gente volta já, porque dá tempo de você tomar sua água e respirar, e eu também respirar um pouquinho. Não peça desculpa, de jeito nenhum. Eu sei que esse é o seu principal partido, né? Esse partido que está lá nas Escrituras, que está lá no Evangelho, né? Quem conhece a sua trajetória sabe disso. E é lindo ver e emocionante para mim, jornalista, né? Tá aqui te entrevistando num programa como esse e ver você se emocionar falando desse grande partido do qual você faz parte, viu? A gente volta já, gente, rapidinho. Voltamos com o programa Em Alta, nossa entrevistada em alta, só podia ser ela, Elisiane Gama, senadora da República, eleita com 1,5 milhão de votos, mais ou menos isso, né, Elisiane? Pouco mais de 1,5 milhão de votos. Pouco mais de 1,5 milhão de votos. Que segredo é esse, né? A gente já veio falando de Deus, né? Então a gente já sabe do extraordinário aí nessa história toda, né? E tem uma trajetória, tem uma história. Quando você viu esse número, mais de 1,5 milhão de votos, como é que ficou a Elisiane naquela noite? Engraçado, Cris, que eu pedia isso para Deus, sabe? Eu dizia assim, eu quero ter 1,5 milhão de votos. Eu pedia sempre isso, porque o Flávio, o governador Flávio, eu digo, Flávio, você acha que eu tenho que tirar quantos ossos para ganhar? Ele falou, ele vem 1,5 milhão. Eu digo, meu Deus do céu, 1,5 milhão. E eu pedia para Deus 1,5 milhão de votos. Então, o povo do Maranhão, né, Deus inclinou o coração do povo do Maranhão e me deu, de fato, essa eleição, Cris, que é fruto, no meu entendimento, de várias ações, né? Eu acho que, sobretudo, da vontade de Deus, naturalmente, né? De um trabalho que a gente vinha fazendo, de um respeito que a população do estado do Maranhão teve em relação ao nosso nome, de um grupo político que colocou o nosso nome para integrar essa chapa, capitaneado pelo governador Flávio Dino, pessoa na qual eu tenho o maior respeito e sou muito grata, na verdade, integrar, na verdade, esse grupo junto com ele. Então, na verdade, foram vários elementos, né? E uma trajetória de caminhada, né? Porque
Eu dava uma entrevista para uma revista alguns dias atrás e falava isso. Ninguém chega no Senado Federal à toa, ninguém chega no Senado Federal de qualquer jeito, né? Você chega depois de uma caminhada, de uma trajetória que você tem. Então, foi basicamente isso que aconteceu, mas eu te digo, foi extraordinário. Eu não tenho outra resposta de fato para te dar. Agora, chegar ao Senado Federal, você chegou lá já com desafios muito parecidos com os desafios que você enfrentou na Assembleia Legislativa, né? Uma mulher precisando também se impor dentro daquela casa, né? E a gente viu isso agora na batalha da CPI. Tem até uma frasezinha que a gente tirou de uma reportagem, queria pedir para a produção colocar aqui pra gente. Só não entendo o porquê de tanto medo das vozes femininas, lapidou a senadora maranhense com direito de fala apenas nas oitivas, né? Essa frase está numa matéria do jornal Imparcial que a gente retirou, né? Mas fala muito daquele momento que tu vivestes ali, dessa, assim, dessa que guerra, né? Nós chegamos lá e não tinha nenhuma mulher, porque não teve indicação de mulher, e eu fui para participar da sessão. Como eu vi que não tinha nenhuma mulher, eu falei, vamos lá pelo menos para a gente participar de sessão. Nossa, a gente é senadora, então a gente pode ir. E aí lá a gente fez uma colocação e o presidente da comissão, o Omar, se dispôs a nos dar direito à voz. Não era a voto, era a voz apenas. E aí... É um perigo, né? Dar direito à voz, eles E aí, quando a gente vai falar, de repente o senador diz não, que não poderia e tal. E a gente começa, na verdade, a uma discussão muito grande, né? E nessa discussão ele falou, não, que isso não ia... E assim, e não foi só um, Cris, foram vários. Eu lhe diria que praticamente, não sei se 100%, mas perto disso dos senadores que estavam na sessão. Não admitiram nenhuma hipótese de a gente ter direito à voz na comissão. E o Omar falou, não, vocês vão direito... E aí é uma coisa legal colocar, ele foi ali muito tácito, sabe? Não, vai ter direito à voz e pronto. E aí foi todo um problema. Eu lembro que um colega senador, quando depois de toda a discussão, que aí eu fui ter direito à fala, eu falei, não, mas eu vou falar. Porque o Omar já tinha me chamado para falar. E aí começou o burburinho todo, que não queria deixar falar, eu digo, eu vou falar. Eu fiquei aqui. Aí todo, não vai falar, eu digo, eu vou falar. Aí eu fiquei esperando, deixei todo mundo falar e tal. Quando eu vou falar, depois de toda uma discussão, um colega senador vira a cadeira em 180 graus da minha direção e fica assim, ó. Como se assim, eu vou intimidá-la e vou ficar aqui, ela não vai conseguir falar com equilíbrio. Tremer na base e tal. Imprensa do Brasil e fora do Brasil inteiro acompanhando. Eu olhei pra ele, eu falei, comecei a falar e ele continuando assim, ó. Aí eu olhei pra ele, eu falei, cara, você tá me olhando o quê dessa forma? Você tá pensando o quê? Que eu tô meio de cara feia? Aí ele me olhou e tal, e começou outro bate-papo, outro bate-boca e coisa e tal. E eu passei pra cima dele, ele veio pra cima de mim e tal. Aí até que ele recuou, foi quando eu falei, eu não consigo entender, porque eu tinha tanto medo das nossas vozes aqui na comissão. Nós vamos falar assim, porque nós somos mulheres, e não tem mulher e nós vamos participar. E o fato, Cris, é que a CPI inteira, os momentos mais importantes da comissão foram protagonizados por mulheres. Estava lá eu, a Simone, a Leila, a Soraya, a Zenaide Maia, né, a Cátia Abreu, todas as senadoras participando, e a gente acabou tendo de fato um grande protagonismo. Agora foi desafiador, porque se naquele momento a gente calasse ali, pronto, a gente realmente ficaria sem nenhuma participação. Nós tivemos participação, aí depois nós tivemos até subrelatoria, porque eu tive uma subrelatoria, a Simone Tebet teve outra subrelatoria. Hoje nós estamos numa outra comissão, que é do pós-Covid, que teremos, na verdade, vice-presidências, porque serão várias vice-presidências, então, na verdade, a gente se impôs, né? E a gente, mulher, assim, ou você se impõe, ou então eles passam por cima de você e realmente não te dão nenhuma possibilidade, mas a gente conseguiu. Eles ficaram com medo, mas a gente chegou lá e a gente manteve a voz feminina. E falando em resultado de CPI, o que foi de mais importante nessa CPI? Olha, veja só, acho que o mais importante foi assegurar a agilidade da vacinação. Quando a gente começou a vacinar a CPI, a quantidade de vacinas era baixíssima para a população brasileira, né? De repente, nós conseguimos aumentar a mais de 1,5 milhão de vacinas por dia no final da CPI. No começo estava algo em torno de 100 e pouco a 200 mil por dia.
Nós chegamos a quase 2 milhões de vacinas por dia no final da CPI, pela pressão que nós passamos, na verdade, a dar no governo para ele comprar vacina, para ele adquirir a vacina. Porque o que o governo estava fazendo era buscando vacina que jamais viria para o Brasil. Foi o caso, por exemplo, da Covaxin, totalmente eivada de irregularidades. Foi o caso, por exemplo, da tentativa de uma compra da AstraZeneca via lá uma empresa que não tinha, na verdade, nenhuma viabilidade de compra. Foi aquela lá do escândalo de $1 por vacina, né? Então, assim, na verdade, foram vários contratos iniciados com o governo, com vacinas que não viriam, deixou de lado a Pfizer, por exemplo, deixou de lado contratar diretamente com a AstraZeneca e o governo passou a botar intermediária nas compras. As intermediárias com real possibilidade de superfaturamento, de pagamento de propina, coisa parecida. Então, acho que o grande resultado da CPI foi a gente ter aumentado a quantidade de vacinas para o Brasil, né? Hoje nós temos aí algo em torno de 60% da população já vacinada, que se não fosse o trabalho da CPI era muito menos, né? E, infelizmente, o governo não agilizou como deveria agilizar antes da CPI e nós chegamos a mais de 600 mil mortos no Brasil. Né? Mas eu acho que os mortos ainda seriam maiores se a gente não tivesse partido para cima no enfrentamento, na cobrança, né? Na exigência do que realmente nós temos na CPI. Então, eu acho que a CPI fez um grande trabalho, deu uma grande contribuição para o Brasil. Agora, Elisiane, se fala muito no papel das instituições hoje no Brasil e sobretudo nesse período agora, né, de pandemia e quase, né, uma pós-pandemia. A gente não pode ainda falar dessa pós-pandemia porque a gente ainda está vivenciando, né? De certa forma, sim. Isso. Mas de uma crise das instituições. Como é que você olha para um STF hoje? Como é que você olha para um Congresso Nacional? Como é que você olha para o Executivo, né? E que repercussão isso pode trazer para a vida do cidadão simples, lá no dia a dia, lá na ponta? Cris, veja, as instituições no Brasil, elas estão funcionando. Qual é a questão que a gente precisa compreender, né? Por exemplo, você vai dizer que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal são pessoas absolutamente corretas e sérias e 100% que não tem erro? A gente não vai dizer isso. Você vai pegar o Congresso Nacional e vai dizer que lá ninguém presta, que todo mundo é corrupto, que todo mundo é bandido, que todo mundo não funciona? Você não vai dizer isso porque lá tem gente séria. Você vai dizer que no Poder Executivo como um todo brasileiro, governo, prefeitos e também não é. Então, em todo lugar tem bons e maus. Agora, nós temos no Brasil as instituições funcionando, nós temos um judiciário que funciona, nós temos um parlamento que funciona e nós temos um poder executivo que foi constituído e eleito pelo povo, que para que ele saia tem que ser também pelos mecanismos legais, né? Seja um processo de impeachment, seja ele próprio pedindo um afastamento, ou seja num processo de eleição que veio no ano que vem. Que terá no ano que vem, agora em 2022. Então, eu acho que as instituições no Brasil estão funcionando. E essa funcionalidade a gente tem que respeitar, porque é isso que faz o processo democrático de direito, sabe? Isso é que faz a nossa Constituição, isso é que faz a nossa República Brasileira. Porque nós conseguimos a duras penas, porque lá atrás, durante a ditadura militar, nós vivemos assim um momento terrível, um momento sombrio, um momento realmente triste, um momento nebuloso, e que você, infelizmente, teve o quê? O cerceamento de liberdade de expressão, cerceamento de liberdade de ir e vir, né? Uma série de direitos que foram, na verdade, subtraídos da população brasileira, que nós conseguimos agora na redemocratização com a nova Constituição em 88 e que está aí agora diante de nós. Porque, como eu disse, se você não concorda ou não com o governo, você tem o direito de tirar através do voto. Se você não concorda ou não com o direito, você tem um parlamento que pode tirar através de um impeachment. Mas tem um processo legal para isso, sabe? Não é ditatorial, não é chegou e disse assim, olha, vai acabar e vai ser assim do meu jeito. Não funciona assim, né? Então, eu acho que o processo democrático de direito no Brasil, ele hoje, no meu entendimento, tem que ter a segurança da sua continuidade, né? Você não pode, na verdade, subtrair, você não pode suplantar, você não pode achar que você pode, com uma decisão individual, passar por cima de quem quer que seja. Não funciona assim. O presidente da República não manda sozinho, o Congresso Nacional não manda sozinho, o Judiciário não manda sozinho. São 3 poderes independentes
mais harmônicos entre si. Então essa relação de peso e contrapeso, que é exatamente esse processo da democracia brasileira, é o que nos equilibra. Isso me faz lembrar de uma frase de Montesquieu, que ele fala, né? As instituições, elas são autônomas numa democracia. Elas precisam ser autônomas numa democracia. Você acha que em algum momento isso está correndo risco? Nesse momento turbulento que a gente vive? Veja bem, eu acho que você tenta usurpar em algumas situações. Por exemplo, agora mesmo, a gente vê aí o presidente da República lá com a relação com o Centrão, tentando utilizar, às vezes, recursos para fazer uma troca em relação a voto. Isso aí é uma tentativa, na verdade, de usurpação, é um fato. Né? Como vez por outra, a gente tem denúncias em relação a juízes, né? Mas eu continuo te dizendo, as instituições estão funcionando. Entendeu? Se tem alguém lá que é joio entre o trigo, vamos retirar. Mas, na verdade, elas estão realmente funcionando. E é essa funcionalidade que nos dá o direito de eu estar hoje aqui conversando com você. Sim. Entendeu? E é essa funcionalidade que nos dá o direito de gritar, de falar, com respeito ao meu companheiro. Eu não posso te caluniar, eu não posso te denunciar, eu não posso te fazer uma denunciação caluniosa, eu não posso chegar e denegrir, fazer algo, na verdade, que seja desconstruir, na verdade, a sua imagem, né? Porque eu tenho uma legislação que me limita para isso. Então, o meu direito acaba quando começa o teu direito. Então, esse, na verdade, é a peça basilar da democracia, entendeu, Cris? Então, assim, eu reafirmo para você, as instituições no Brasil estão funcionando. Eu acho que os erros, a gente precisa realmente fazer a substituição e a troca pelo viés da lei, pelo viés daquilo que está realmente diante de nós. Elisene, nosso tempo está quase acabando, mas eu não queria deixar de te fazer essa pergunta. Você esteve agora em Glasgow, né, participou da COP26 e você apresentou, né, foi lá com um relatório mostrando essa realidade brasileira, né? A gente tem um grande desafio para os próximos anos, né? A terra inteira, né? Todos os países, todas as nações têm esse desafio de como que a gente vai fazer esse enfrentamento, desse cuidado, né? Com o meio ambiente, né? Como é que você foi? O que você levou na bagagem? O que você trouxe na bagagem lá de Glasgow? Tá, nós, primeiramente, o seguinte, o governo brasileiro tentou levar para Glasgow uma imagem irreal, que o Brasil protege, que o Brasil está muito bem, que as nossas florestas estão 100%, que não tem nem desmatamento e nem queimadas no Brasil. E a realidade não é essa. O relatório nosso, Cris, nós ouvimos a sociedade civil com várias ONGs, ouvimos a classe empresarial, ouvimos, por exemplo, o poder público, portanto, representantes do governo federal, e ouvimos também as universidades, portanto, a parte científica. A partir disso, nós levantamos os vários dados e mostramos claramente a realidade do Brasil. Nós então fizemos esse relatório, encaminhamos para o governo federal brasileiro, encaminhamos aqui para várias outras instituições, para o Observatório do Clima, vários outros observatórios importantes que fazem o acompanhamento da legislação atual, e em Glasgow mandamos, na verdade, para vários países do mundo, porque eu fui recebida pelos ministros de vários países do mundo. Para quê? Para dizer o seguinte, olha, o Brasil até está desmatando, é verdade, está tendo queimadas aqui, é verdade, mas no Brasil você tem, lá dentro do legislativo, pessoas que estão empenhadas e dedicadas de fato a reduzir esse desmatamento através de uma legislação. No Brasil nós temos organizações sociais que lá dão a vida, mesmo sem ter dinheiro, por exemplo, do Fundo Amazônia, que o governo simplesmente paralisou, mas estão lá de fato trabalhando. O governo tem uma ciência que está atenta, sabe? Então, assim, foi muito boa a nossa ida, a nossa presença lá. Eu expus o relatório, fui bem recebida, graças a Deus, por vários representantes, como eu te falei, do mundo inteiro, e eu acho que nós fizemos o nosso papel ali na COP. A conferência hoje do clima, ela é um marco muito importante para o mundo, né? Porque você tem vários acordos importantes para exatamente equilibrar a emissão de gases de efeito estufa, que está muito grave. O Brasil tem comprometimentos importantes, acordos importantes, como por exemplo o acordo que ele assinou em relação ao desmatamento zero, é muito importante. O Brasil precisa fazer, de fato, para poder cumprir essa meta. Em relação à redução também de 30% em relação ao gás metano, muito importante, mas também o Brasil precisa fazer. Então, tudo que o Brasil fez de acordo foi importante. Mas o Brasil precisa começar a caminhar no trilho correto para que nós possamos, de fato, cumprir esses acordos. Bom, Elisene, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta já já
Daqui a pouco, com Elisiane Gama, aqui no Em Alta. Voltando com o programa Em Alta, você na nossa companhia aqui nessa manhã de sábado, duas mulheres aqui batendo um papo sobre política, né, sobre fé e sobre uma história de vida, né, muito intensa, né, da senadora Elisiane Gama. Elisiane, a gente falava sobre a questão ambiental no Brasil e no mundo, né, que é um grande desafio. A gente vem aí do Tratado de Paris e antes a gente vem, né, de outros tratados que foram feitos aí por alguns países, outros não assinaram, né? A gente vem do Ditado de Washington também, né, que acabou não dando muito certo na prática, né, por conta de que alguns países não assumiram seus compromissos, né, os compromissos assinados. O que muda agora, né, para os próximos anos a partir desse encontro que você participou, na tua opinião? Você realmente faz uma colocação. A gente vem com protocolos diferentes a cada conferência, né, e você acaba, na verdade, ajustando a cada conferência. Essa conferência que nós tivemos agora em Glasgow, na Escócia, eu estive também de Madrid, na Espanha, foi em 2019, né? E lá já vem em relação ao Acordo de Paris. Então, esse Acordo de Paris, ele delimita, na verdade, ele cria uma série de mecanismos onde o objetivo principal qual é? O país que, na verdade, polui, ele tem que fazer compromissos para reduzir a poluição ou financiar exatamente aqueles que são impactados, né? Exatamente pela parte industrial, que é quem mais polui, pela questão do transporte, que é quem mais polui, né? No Brasil, nós temos um problema aí em relação ao gás metano, por conta do gado, que o Brasil é um dos grandes produtores de alimentos do mundo, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil, ele entra nesse acordo com um elemento muito importante, porque como nós temos a Amazônia, que é importante não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro, ele entra com um elemento importante nesse equilíbrio, que a gente fala de neutralização, né? Ou seja, a questão da emissão do gás, né? do gás metano, enfim, daquele que está lá para a camada de ozônio, para evitar, na verdade, essa retirada. E o Brasil não consegue, na verdade, equilibrar, como vários outros países no mundo, na verdade, não conseguem. Mas onde é que o Brasil entraria com uma participação maior? O Brasil entraria com uma participação maior na redução das queimadas, na redução do desmatamento da Amazônia. Pois é, porque, veja bem, nós tínhamos lá atrás programas importantes que faziam a proteção. Por exemplo, o PP Sedan e o PP Cerrado. Dois programas importantes que, na sua efetivação, reduziam 80% do desmatamento. Vem este governo, elimina os dois, cria um outro programa e, ao invés da gente continuar na queda do desmatamento, nós tivemos um aumento. Hoje nós temos 80% de aumento. Se você faz um comparativo do início desse governo até agora. Você tem uma equipe técnica que ela é substituída e ela é militarizada. Porque, por exemplo, órgãos importantes como o IBAMA, órgãos importantes como o ICMBio, que são órgãos que trabalham na fiscalização e no controle, na aplicação de multa, numa ação realmente própria de proteção dos nossos biomas e das nossas florestas, são órgãos que foram, eu diria assim, desmantelados. Eles foram desconstruídos. Gente, né? Falta gente. Então, pois é. Então, o que eles tiraram? Eles tiraram essa gente qualificada que você cita muito bem e colocou quem? Uma parte militarizada. Servidores de carreira, Cris, que vem estudando, na verdade, a parte ambiental há décadas, que tem acesso à tecnologia, que toda uma inteligência, que tem inteligência para isso. Formada em o Brasil levou anos para construir essa inteligência. Exatamente, né? O governo botou, exatamente, o governo estabeleceu lá o GLO dentro da parte da Amazônia, que é muito cara. Então gasta muito dinheiro com a parte militarizada e o resultado na prática é bem aquém se você colocasse e utilizasse essa mão de obra qualificada. Então o governo, parece que a meta deste governo de fato é desmatar. Parece que a meta deste governo de fato é o incentivo à queimada. Aí você vem, por exemplo, mineração em terras indígenas, que é o que o governo está defendendo. O governo, por exemplo, hoje coloca um novo projeto de lei em relação ao licenciamento ambiental, que ele muda a legislação atual que nós temos, estabelece, por exemplo, o licenciamento tácito. Ele vem com uma nova regularização fundiária,
que pega nossas terras e vende com uma facilidade toda para países, para outros países, portanto, para pessoas, né, estrangeiras. Então, assim, na verdade, não há um interesse em relação à proteção de nossas terras, não há um interesse em proteção dos nossos povos tradicionais, que é o povo indígena, que é os quilombolas, porque a população indígena é quem mais protege o meio ambiente. Por quê? Porque as florestas são sagradas para os indígenas. Território para as comunidades tradicionais não é a mesma coisa que é para nós da aqui, área, né? Acompanhei vários documentários, inclusive, que você faz, e você sabe mais do que ninguém do que isso significa. Então, o que o governo faz? Ele vai colocar mineração lá dentro, sabe? Ele não respeita, na verdade, essa cultura indígena. Então, esse é um problema, de fato, que nós estamos acompanhando hoje. Aí o governo vai para Glasgow, quando chega em Glasgow, diz, olha, não, tá tudo muito bom, né? E até assinou os acordos, ótimos, ele assinou o acordo. Mas para ele cumprir o acordo de desmatamento zero do jeito que está, tem uma DPF no Supremo Tribunal Federal questionando o porquê da desconstrução desses programas. Então o governo faz tudo errado aqui e chega lá e diz que está fazendo tudo certo, né? Mas é aquilo que eu digo, ele diz isso, mas você tem um outro aqui, que é quem está acompanhando, quem está fiscalizando, quem está realmente acompanhando para realmente fazer o seu papel. O governo brasileiro estava aqui, Cris, na cabeceira da mesa, nas grandes conferências internacionais. O governo nem está mais sentando na mesa como deveria sentar. Porque agora em Glasgow, o ministro do Meio Ambiente nem foi chamado para os grandes acordos. Entendeu? Por quê? Porque não tem um compromisso. Foi chamada a diplomacia brasileira. O Itamaraty chegou para ajudar. Quem deveria trabalhar era o Ministério do Meio Ambiente, é quem trabalha a política ambiental. Eles realmente não estavam na mesa. Então, por exemplo, debates importantes como o crédito de carbono, debates importantes como, por exemplo, fundos específicos para a produção das comunidades indígenas, o Brasil não participou. Houve uma criação de um fundo de 10 bilhões de reais para os povos indígenas e que o Brasil vai ser beneficiado. O Brasil não participou dessa mesa de debates. Houve a criação lá dos pouco mais de 100 bilhões de reais para países mais pobres e ilhas que são mais impactadas. A gente viu lá a imagem daquele ministro lá em Tuvalu, naquela ilha, ele fazendo um discurso de dentro d'água porque a situação de fato está grave pelo aquecimento global. Então, assim, na verdade, esse é um cenário que está diante de nós. E essa deve ser a grande pauta de 2022, Elisiane, a gente parar para discutir. E eu digo assim, já que a gente tem um enfraquecimento, né, de nossas leis, de nossos equipamentos de fiscalização dos órgãos, cabe à sociedade civil e às organizações não governamentais puxarem essa bandeira e essa discussão para que o cidadão desperte realmente para esse momento e para a proteção do meio ambiente, que afeta todo mundo, né? Me parece que ainda é uma discussão muito distante do cidadão comum. Porque na verdade esse é o debate que é para a nossa e para as próximas gerações, né? Então você percebe a temperatura mudando. Você tem que aumentar a capacidade, às vezes, do ar-condicionado, você não consegue, às vezes, dormir de uma forma mais confortável. Isso é fruto de quê? De um desmatamento que aconteceu. Isso é o fruto de quê? De uma indústria que infelizmente polui mais do que deveria. Aí não é contra o desenvolvimento, sabe, Cris? Eu acho que uma coisa importante da COP, das conferências, é exatamente essa. O acordo econômico, que aí nós temos, por exemplo, o acordo da União Europeia com o Brasil, com o Mercosul, é um acordo que ele só vai ser efetivado na prática se esses tratados forem cumpridos. Há boicotes internacionais em relação ao Brasil. Por quê? Porque a quantidade, por exemplo, de produtos que são colocados na nossa agricultura, ela está muito acima da média internacional que é estabelecida. Aí vem boicote internacional em relação à compra de produtos brasileiros. Então, a economia cai. Por que a economia cai? Porque o meio ambiente não está equilibrado. Então, economia e meio ambiente, eles têm que estar assim, entrelaçados para que realmente a coisa de fato possa acontecer. E que de fato a gente tenha desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é isso, né? Que não seja só uma falácia, que não seja só uma construção. Exatamente, é a junção dos dois. Elisiane, terminando o programa, 2 perguntinhas. Algum arrependimento? Cris, eu não sei, eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, ao longo da minha vida pública, sabe, eu acho que eu faria de novo, entendeu?
a proteção que eu fiz, as defesas que eu fiz, a pauta que eu fiz, sabe? Eu acho que eu faria de novo, sabe? Eu olho para trás e honestamente eu acredito que eu tenha cumprido, na verdade, o meu papel, sabe? Não sei como vai ser minha vida nos próximos anos, não sei se vou continuar no Senado, se o povo do Maranhão quer que eu continue como senadora, não sei o que é que, na verdade, Deus reserva para mim. Mas até o presente momento, acho que a minha vida pública, eu me sinto, na verdade, realizada. Eu acho que eu tenho cumprido a minha missão ao longo da minha vida pública até agora. Eu ia perguntar pelo próximo passo. Você pensa nesse próximo passo? Eu acho assim, se eu tivesse que parar hoje... Mesmo dentro do Senado, né? Eu acho que se eu tivesse que parar hoje, sabe, que eles já teriam cumprido a minha missão. Mas também, se o Maranhão quiser me dar mais uma oportunidade de continuar no Senado, por mais algum tempo, eu continuarei cumprindo, na verdade, a minha missão em relação ao Estado. Agora, neste momento, tem eleição em 2022, não sou candidata, né? A gente está definindo aí essas caminhadas em relação a deputado estadual, federal, a candidatura a governador, né? Que eu estou apoiando o senador Everton, mas é uma definição que a gente está trabalhando onde eu não sou candidata, né? Sou candidata em 2026 à reeleição para o Senado. É o meu projeto hoje, né? Se Deus tem algum outro projeto para mim em 2026, vamos lá, né? Seguirei aquilo que ele tem para mim, com toda certeza. Então que venha 2022, né, Elisiane? Que venha 2022. Elisiane, muito obrigada. Obrigada demais, muito obrigada Cris, por essa conversa deliciosa, né? Obrigada. Pela paciência de estar aqui com a gente conversando. Nem vim passar. Você me falou, Elisiane, 40 minutos, digo, nossa, vai demorar, mas já acabou. Já acabou. Muito obrigada. Obrigada, foi um grande prazer te reencontrar. Oh, né? Você é ótima. E você é uma grande aqui. Jornalista, você não é só uma jornalista, você é uma pesquisadora. Então, você é muito respeitada e muito querida por todos. Nossa, e você é muito querida, está aqui no coração, viu? Muito obrigada, sucesso Obrigada, na tua trajetória, querida. que 2022 seja um ano assim, de grandes realizações e Amém. dessa Elisiane teimosa lá, atuando bastante. Obrigada, querida, que Deus abençoe, viu? Amém. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui na companhia da senadora Elisiane Gama. Você vai continuar com essa companhia nas nossas redes sociais, que depois o programa vai estar lá para você, né, na íntegra. E você pode acompanhar o mandato da senadora também nas redes sociais dela, não é isso, Elisiane? Elisiane Gama. É isso. Então, um ótimo final de semana para você e a gente volta no próximo sábado com mais um Em Alta.